Muito bem. Boas noites. Aliás, boas tardes ainda. Eu tenho muita satisfação de estar aqui e eu gostaria de começar agradecendo, naturalmente, pelo convite, e dizer que eu gostaria de começar com uma afirmação que é a seguinte: hoje em dia, as várias artes informam-se reciprocamente. Como nós estamos num colóquio escrita, som e imagem, eu achei que essa afirmação poderia ser alguma coisa pertinente para a gente começar, uma breve apresentação de um trabalho. Então, hoje em dia, as várias artes informam-se reciprocamente. Essa afirmação não tem nem uma década, nem 50 anos, nem 100 anos que ela foi proferida. Essa afirmação é de 1910, ou seja, 109 anos, E ela é de Vassily Kandinsky, o genial pintor russo. E o que eu vou fazer hoje aqui, brevemente, é falar um pouco de um trabalho do qual eu tive a satisfação e a honra de participar e que resultou em um filme, Matéria de Composição. Esse trabalho foi um convite do Pedro Asparran. Tá bom? Estão me ouvindo bem? Foi um convite do Pedro Asparran, um jovem cineasta mineiro, e ele propôs a 3 compositores, além de mim, 2 colegas, Guilherme Antônio, professor aqui da UFMG, da Escola de Música, e Teodomiro Goulart, professor da Fundação de Educação Artística. E qual que era o trabalho que, na verdade, foi um desafio para todos nós, pelo menos para mim foi um desafio muito grande. Ele propôs que nós escrevêssemos obras musicais, a partir de um vídeo de 8 minutos, com o qual eu pretendo terminar a minha breve exposição. Esse vídeo é um vídeo realizado a partir de uma filmagem da demolição de uma casa. Naturalmente, o título, Matéria de composição musical ou de composição, também merece uma referência especial, porque é um título muito feliz, que é Matéria de Composição, porque estavam demolindo uma casa. E eu gostaria de pedir ao Fábio, por gentileza, só um trechinho curto do vídeo, o exemplo 0 aí, por favor. Eu escolhi esse trecho porque é o trecho que deu nome à música que eu escrevi, que se chama Tramas da Memória. Essas ferragens, essas ferragens da casa sendo demolida, elas me chamaram muita atenção,
Naturalmente, todo o vídeo me chamou muita atenção por N motivos, alguns dos quais eu vou enumerar aqui, mas também esse trecho tem uma questão de luz muito interessante, essa luz vindo do teto da casa sendo demolida. Então, o vídeo é um vídeo muito estimulante, né? E o vídeo foi apresentado naturalmente como um cinema mudo, ele foi sem som. Nós é que faríamos, né, as obras, né? E eu, pensando nessa questão da composição a partir de estímulos visuais, por exemplo, ou literários, né? E no caso visuais, que é o caso que, né, me diz respeito nesse momento, eu pensei em dar a palavra a um ou outro autor que me pareceu interessante para esse momento. Um deles, naturalmente, o próprio Kandinsky. E o Kandinsky, ele, nessa obra de 1910, chamada Do Espiritual na Arte, ele fala sobre Debussy, que é um compositor ao qual nós associamos, né, diversos diálogos com sons, imagens, atmosferas, ambientes e, né, e um pouco uma ligação com os impressionistas também. Mas o Kandinsky diz o seguinte: hoje em dia, as várias artes informam-se reciprocamente, perseguindo por vezes os mesmos objetivos. Mas seria redundante pretender que essa consideração reflita uma importância excessiva na obra de Debussy. Apesar das suas afinidades com os impressionistas, ele encontra-se de tal forma voltado para o conteúdo interior que nas suas obras encontramos a alma tortuosa do nosso tempo, vibrante de paixões e de impulsos nervosos. Por outro lado, mesmo nas suas imagens impressionistas, Debussy não utiliza notas totalmente materiais, características, por exemplo, de uma música programática. Mas ele se limita à utilização integral do valor interior da sua impressão. Uma outra consideração que eu gostaria de colocar de um outro grande artista, que é Olivier Messiaen, um dos grandes compositores franceses do século XX. E o Messiaen escreveu um texto, um livro, na verdade, um livro de texto e um livro de exemplos, que se chama Técnica de Minha Linguagem Musical. E no prefácio, né, dessa obra, ele se refere aos seus mestres, aqueles que o influenciaram ou com os quais ele teve um diálogo privilegiado. Ele se refere à fé católica, se refere a paisagens, né, da França, se refere ao canto gregoriano, mas também diz que, além de tudo isso, tudo aquilo que é vitral e arco-íris. E eu gostaria também de dar a palavra ao Debussy, que diz o seguinte: o som do mar, a curva do horizonte, o vento nas folhas, o grito de um pássaro deixam em nós impressões múltiplas. E, de repente, independentemente de nossa vontade, uma dessas lembranças emerge de nós e se expressa em linguagem musical. Tem um outro texto dele que diz o seguinte: somente a música tem o poder de evocar livremente os lugares inverossímeis, o mundo indubitável e quimérico
que opera secretamente na misteriosa poesia da noite, nos milhares de ruídos anônimos que emanam das folhas acariciadas pelos raios da lua. Eu diria, parafraseando o próprio Debussy, que a miséria do compositor é colocar tudo isso em dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. É colocar isso em música. Debussy fala isso. Não é? Eu tenho aqui alguns alunos que fizeram disciplina comigo sobre o Pelléas e Mélisande, a obra de Debussy, e quando Debussy estava compondo o Pelléas e Mélisande, ele faz uma análise muito aprofundada da personalidade dos personagens, né, da peça de Maeterlinck, e aí ele diz que ele fala de cada personagem, coisas super interessantes, e fala, bom, o problema é o métier, meu métier, né? Falar tudo isso em dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E a nossa questão aqui é um pouco essa também. Né? Nós temos compositores aqui né, com os quais eu tenho certeza que eu vou comungar algumas ideias e algumas misérias do compositor também, algumas dificuldades. No entanto, seria um pouco, talvez um pouco ingênuo, eu reduzir esse assunto dizendo que essa forma da gente, essa facilidade que a gente às vezes tem de falar que música dialoga com som, com imagem, etc., né? Eu trazer só exemplos, né, desse time, né, do qual eu participo, senão eu não estaria aqui falando. Mas eu vou trazer aqui um patinho feio nessa história, que é o Stravinsky. Né? E alguns compositores, né, às vezes dizem, não, música expressa a si mesma. Bom, ok. E o Stravinsky diz o seguinte: o que me choca é a descoberta de que muita gente pensa abaixo da música. Ela é meramente alguma coisa que lhes recorda outra coisa qualquer. Uma paisagem, por exemplo. E ele vai dizer um pouco à frente. Quem ouvindo... ele diz, mas mesmo nas tentativas mais específicas de evocação, o que significa ser parecido? O que são correspondências? Ele diz, quem ouvindo pequeno, perfeito e preciso, Nuvens Cinzentas de Liszt, é uma peça do Liszt já mais no final da vida, ele fala, quem ouvindo essa peça pode afirmar que nuvens cinzentas são causa e efeitos musicais. É claro que com essa sequência de afirmações, eu não pretendo discutir esse assunto. Eu só pretendo dizer com elas que não é um assunto simples, a gente seria simplista se tentasse, né, até trazer aqui só exemplos, né, do time de quem acredita muito ou pensa que essas correspondências ou esse diálogo é muito importante. Eu acredito que seja muito importante, mas acho que é uma discussão aprofundada. Acho que é uma discussão que merece, né, o tempo todo a nossa atenção, a nossa reflexão. Até porque, quando se trata de escrita, porque agora a gente tem um outro viés aqui também, né, nós estamos diante de sentido, diante de semântica e diante da linguagem musical junto com isso. Né? E isso é muito importante mesmo, porque a produção musical com texto literário, texto religioso, ela é absolutamente imensa. Basta a gente pensar a produção dos Lieder no romantismo, né? Schubert, Schumann, Mahler, a gente tem uma imensa, né, gama de interpretações de texto, o mesmo texto musicado por 2, 3 compositores. E aqui o mesmo Widel, né, que estimulou 3 compositores a comporem suas obras. Então eu gostaria, né, de dizer apenas algumas coisas. A primeira, a proposta do filme do Pedro, né, ela foi muito desafiadora. Eu encontrei alguma dificuldade para escrever essa obra, e a dificuldade se deveu, sobretudo, ao fato de que eu coloquei desde o início que todas as vezes que a música fosse apresentada, ela seria apresentada com o Widel. O Widel tem 8 minutos. E eu regi essa obra, né, em concertos
algumas vezes. E há uma dificuldade especial do tempo e da imagem, do movimento da imagem. A câmera, às vezes, se move muito lentamente e eu tive muita dificuldade para sincronizar isso com a minha regência, né? A gente tem aqui a Ana Cláudia Assis, né, que foi a pianista que participou da estreia dessa obra, não é? E por diversas vezes tocou essa obra. E eu tive que literalmente decorar o vídeo. Eu tive que literalmente pensar, quando a porta se aproxima um pouquinho do final da imagem, é uma entrada do piano ou da clarineta, percebe? Isso é uma dificuldade especial, porque eu não resolvi que a música deveria ser associada ao vídeo, não apenas no filme, onde isso poderia ter sido feito de uma maneira mais confortável. Mas eu coloquei como um desafio que a música não seria apresentada como música de concerto, mas seria apresentada como música junto com o filme. Ou seja, essa unidade, imagem, música, é a unidade que eu pensei, a mesma unidade que a gente tem quando você tem texto e música. Quando você tem texto e música, você tem uma unidade texto-música, você não tem só o texto ou só a música, evidentemente, não é? E quando eu comecei a trabalhar, tive vários contatos com o Pedro, né? E esse vídeo, né? Ele foi lançado como um filme, seria um curta-metragem, e acabou virando um filme de 80 minutos. E o Pedro foi documentando aspectos dos processos de composição, entrevistas, né, comigo e com os outros dois compositores, Guilherme Antônio e Teodomiro Goulart. E esse processo, né, ele foi muito interessante, uma coisa muito cativante. A gente tem alguém que te acompanha. Amanhã eu vou na sua casa, o que você está fazendo? Estou escrevendo isso, enfim. Não é? Foi muito, muito bom fazer isso. E eu quero, então, mostrar só alguns trechinhos antes da gente mostrar o vídeo todo, né? Então, Fábio, me faz a gentileza. O exemplo número 1. Vou colocar só um trecho dele. Isso é um momento que ele filmou, um momento que eu estava fazendo alguns rascunhos, que não eram nem rascunhos em partitura musical. Eram apenas anotações a partir de algumas impressões do vídeo, como vocês viram, e logo em seguida, né, eu ao piano, tocando um pouco os esboços da obra, né, que seria depois concluída. Isso é um trechinho do filme. Ok, Fábio, obrigado. O outro trecho que eu quero colocar, e que também documenta um pouco esse processo, né, a partir da imagem, é um momento que eu estava treinando a regência. Eu estava treinando a regência primeiro sem o vídeo e depois com o vídeo. Então, é o exemplo 2, Fábio, por favor. Regência muda, mas não surda, né? Pelo menos espero. Treinando algumas entradas, alguns gestos, naturalmente, né? E logo em seguida, né, vai aparecer também o vídeo com essa minutagem precisa aí, né? Houve um momento que eu estava exatamente preso a esses 1 minuto, sei lá o que, segundos, milissegundos, centésimo de segundo e coisas desse tipo assim, que eu achei infernal. É esse momento aí. E como vocês estão vendo, aí, algumas imagens, estão vendo? O operário levanta uma porta, retira a porta, quebra uma parede, coisas desse tipo assim. Obrigado, Fábio. Então, eu achei melhor, em vez desse esoterismo temporal aí de centésimos de coisas aí, eu achei melhor abolir isso na hora que foi reger para o filme, né? A Ana Cláudia participou desse processo também, né?
a Elise e o Fernando também participaram dessa gravação, né? Então eu abandonei esse rigor assim que eu achei assim que estava me amarrando muito e resolvi então assistir várias vezes ao vídeo e a partir daí então eu estabeleci, né, que determinados elementos da imagem eram as dicas para eu dar entradas aqui ou ali. Então ficou desse jeito. Bom, eu quero apresentar também um terceiro momento desse trabalho, que foi já um ensaio, não é? E a gente vai ver um trechinho do ensaio e depois um trechinho durante o concerto. Vocês vão ver que o ensaio não tem o vídeo e no concerto o vídeo aparece, né, como pano de fundo, como, né, um diálogo com a música. É o terceiro, Fábio, por favor. Aí, Ana Cláudia. Esse é um trecho do concerto. Muito bem. Então, antes de passar o vídeo para que vocês possam, né, apreciar um pouco esse trabalho, eu vou dizer o seguinte. Certamente ou seguramente não é a imagem apenas, não é, que me serviu de fonte para um diálogo que fosse resultar no meu trabalho, né? Evidentemente, quando eu decidi o título da música, curiosamente eu decidi o título antes de tudo. Isso é uma coisa também curiosa, porque ocorre muitas vezes do título aparecer muito depois, né? E eu decidi que o título seria Tramas da Memória, por causa de dois momentos do filme que vocês vão ver. Um, essa trama das ferragens da casa. E outro, porque tem um trecho do vídeo que tem alguns retratos no chão. É um trecho que chama muita atenção. São retratos de criança, por exemplo, né? E, né, os retratos evocam essa ideia da memória, né, da lembrança, né? E também porque me ocorreu, né, que você pode demolir a casa, mas você não mata aquilo que aconteceu dentro dela, as lembranças, não é? Enfim, aquilo que foi vivido, vivenciado, ele continua a existir. Então a ideia da memória veio pelos retratos no chão e também pela ideia, né, essa ideia que eu estou dizendo aí, que naturalmente não é exclusivamente visual, evidentemente, né? E eu vou sair dessa história de visual, porque ela realmente vai ficar muito evidente, né? E, com certeza, as tonalidades, né, as cores, claro e escuros do filme, por exemplo, né, o movimento, às vezes, muito lento da câmera, né, tudo isso foi servindo de fonte de inspiração, né, para usar uma palavra que eu acho que pode ser dita também sem muita discussão, mas eu tive a impressão o tempo todo, quando eu estava compondo, não é, que o vídeo também ia me conduzindo, porque eu escrevia e, à medida que eu ia escrevendo, eu ia calculando, nesse momento, com essa minutagem aí que vocês viram, mas eu ia calculando o tempo que a música ia demorando, né? E esse cálculo foi feito naturalmente. A gente tem elementos, tem metrônomo, né, a gente tem muitos elementos para fazer isso. E eu fui, então, o trabalho braçal, digamos assim, não é, foi adequar tudo que eu estava pensando ao 2 minutos e 55 segundos do filme, que então, tinha uma coisa específica lá, né? E aí, então, eu fui, né, penando aí com 8 minutos, né, muito feliz da vida de estar fazendo o trabalho, evidentemente. Mas é um trabalho que, né, como qualquer trabalho, ele desafia, ele deixa, enfim, ele é enriquecedor, mas, ao mesmo tempo, ele cansa, ele é um trabalho que a gente tem que ficar obstinado para fazer, não é mesmo? É como todo trabalho de arte, né? Estamos diante de vários artistas aqui, né? Então é isso, né? Eu quero dizer também, como crédito ao Pedro, né, e aos outros dois compositores, né, que esse vídeo, né,
Esse filme, né, ele foi lançado em 2012, né, e a proposta foi feita mais ou menos um ano e meio antes. E acabou sendo um filme premiado em diversos eventos, né? Fora do Brasil, no México, Portugal, né? Ele participou de algumas mostras de cinema e, né, para dar o crédito ao Pedro, né, que realmente é o idealizador desse trabalho, né? E eu gostaria, então, né, de que a gente assistisse ao vídeo, né, e aí encerramos.
E diante da riqueza da temática desse colóquio, eu apenas gostaria de acrescentar uma consideração, uma reflexão de um grande compositor, Edgar Varese, quando ele diz que a arte não nasce da razão. Ela é o tesouro mergulhado no inconsciente, esse inconsciente que tem mais compreensão que a nossa lucidez. Em arte, um excesso de razão é mortal. A beleza não provém de uma fórmula, é a imaginação que dá forma aos sonhos. Obrigado a todos.